E aí, galera do YouTube, mais um vídeo no canal da V-Games. E no vídeo de hoje, né, cara, se tem essa imagem, é porque, né, cara, tem documentário. E no vídeo de hoje, cara, né, o terceiro documentário do canal, eu decidi falar sobre a história da nossa querida Nintendo, né, uma potência de jogos, uma das primeiras potências de jogos, né, que era um jogo e se tornar uma potência. E, né, como eu já falei, né, sobre Xbox e Nintendo, vale a pena, né, falar em, tipo, da Xbox e Nintendo, Xbox PlayStation, vale a pena falar da Nintendo. Então, no vídeo de hoje, antes da gente começar esse documentário, vamos se inscrever no canal e deixando o like, rumo a 850 inscritos, cara. E simbora, né, cara, até o fim do ano tentar bater aquela marca de 1000 inscritos, cara. Já estamos já na parte da metade, já é mês 8, né, já, ou assim. Provavelmente vou lançar daqui a pouco, né, o calendário do que as novidades, né, desse mês de agosto. Então, simbora. Primeiro capítulo, né, a gente vai falar, né, sobre os primeiros passos da Nintendo. O documentário inicia com a fundação da Nintendo em 1899 em Ikocho, em Japão, fundada por... Só que o problema, né, de falar esse nome aqui é muito difícil, né, do japonês. Fusajiro Humashu. A empresa começou como uma fabricante de cartas Unafunda, um tipo tradicional de jogos de cartas japoneses. O capítulo explora a vida de Yamashu e como ele transformou uma pequena loja de cartas em uma empresa de sucesso. Também cobre os desafios iniciais que a Nintendo enfrentou, incluindo sua tentativa de diversificar para outros setores como brinquedos e serviços de táxi. A mudança para o setor em meados do século XX marca o início da transformação significativa das empresas. Eu não me lembro muito bem como é o valor, o que é X no romano. Boa, Davi, né? Esqueceu. Então vai ser século X. XX. Vamos logo, cara, vamos pro capítulo 2, né? Mas antes, né, vamos falar uma vez da salvação do capítulo 1, né? Onde que a gente, cara, era uma empresa de táxi, mais ou menos, jogo de carta Nintendo, e a Nintendo pode ser considerada assim, tipo, o primeiro console da história, que, tipo, como ela demorou mais, né, pra lançar, tipo, ela lançava não console, mas jogo de carta, mas tu imagina a maravilha que era já. Então, simbora já pro capítulo 2. Capítulo 2, as transições para eletrônicos. Nos anos 70, a Nintendo fez uma transição crucial para o mercado de eletrônicos. O capítulo explora os primeiros passos da empresa no desenvolvimento de jogos eletrônicos, começando com o lançamento de Computer World e Donkey Kong. A influência de figuras-chave como Hupin Kong é destacada com ênfase no conceito da engenharia da obsolescência, que ajudou a Nintendo a inovar. A história de como a recepção mista de Radarscope são discutidas, o impacto global de Donkey Kong e a introdução de Mario como um personagem icônico. São detalhes mostrados como esse desenvolvimento ajudaria a estabelecer a Nintendo no cenário internacional. Tipo, a Nintendo, né, mesmo jogo de eletrônico, foi tipo nos anos 70, quando eles começaram a criar Donkey Kong, Mario e etc. Eu botei ali uma imagem do primeiro Donkey Kong, só ignorando, né, que a imagem que eu achei, cara, é a princesa, que eu esqueci o nome, obviamente, boa. O cara faz videogame e esquece o nome da princesa, mas a princesa, se não me engano, é do Mario mesmo. Ficou tapada ali, né, agora que eu prestei atenção, mas não é da imagem mesmo, que eu fui olhar, né, depois a imagem no Google, era mesmo assim. Então, tipo, a Nintendo, cara, foi a primeira, cara, das grandes potências da atualidade, foi a Nintendo. Tipo, ela lançou muito antes, porque, tipo, o Xbox, se eu não me engano, entra em 2000, cara, o Xbox é o mais novo ainda. O PlayStation, ele entrou em 1994 com o PS1. Cara, antes, cara, disso aí, a Nintendo tinha lançado vários jogos antes. Tipo, então a Nintendo tinha já um pique maior, né? A Nintendo existiu primeiro que o Xbox e o PlayStation. Capítulo 3, né, cara, a gente vai falar, né, sobre a revolução com o
que é o NES, né? Nintendo Entertainment System, que foi lançado no final dos anos 80. O lançamento da Nintendo Entertainment System no final dos anos 80 foi um divisor de águas para a indústria de videogames. Esse capítulo analisa o contexto do mercado da época, que estava em crise após o colapso do setor em 1983. A estratégia da Nintendo para revitalizar o mercado com um sistema de distribuição inovador e um controle de qualidade rigoroso e detalhado sucesso de Super Mario Bros. E explorando historicamente como esses jogos não só definiram a era, mas também influenciaram a indústria e a cultura dos jogos e discutindo, incluindo o surgimento de novas franquias e a expansão da base de jogadores. Ali naquela época da Nintendo Entertainment System, né, que era NES, né, que foi, né, uma sigla, né, para aquele ali, que era melhor. Foi, né, cara, onde tipo, a gente teve Super Mario, The Legend of Zelda. Foi ali que a gente começou, né, ter origens de grandes franquias de jogos que a gente tem hoje. O Mario e Zelda tem grandes franquias até hoje, né? Tem vários jogos, tipo, interessantes, tipo, eles lançaram nos anos 80 e até hoje duram, cara. Faz muito tempo. Foi mais, deixa eu ver. Mais, entre aspas, uns 44 anos, assim, mais ou menos, que tem, né, a nossa querida, esses jogos aí desse, e que foi em 1983, né, 41 por aí, continuando. Então, né, então a Nintendo é um de jogos que, tipo, ela consegue manter muito tempo os jogos, né, cara? Não que o PlayStation não, porque o PlayStation também, né, conseguiu revelar o God of War, o Minecraft, falei assim, aquele no Xbox, conseguiu revelar o Halo. E assim, né, que vamos pro capítulo 4. Capítulo 4. A era dos bits, dos 16 bits e a competição. Nos anos 90, o Super Nintendo chegou para redefinir a era dos consoles de 16 bits. O capítulo explora a inovação tecnológica que trouxe gráficos mais avançados e o som melhorado, o que permite uma nova geração de jogos imersos e a competição com a Sega, especialmente com o lançamento de abordagem incluindo a estratégia de marketing agressiva que são personagens e franquias icônicas em jogos como Super Mario World e The Legend of Zelda: A Link to the Past, na evolução de design de jogos com impacto e comércio do SNES. Eu falo por siga assim, meu Deus. Um pós-capítulo, né? Meio que foi a competição entre Sega e Nintendo, né? Eu não me lembro se a Sega ainda existe, mas tô falando bosta, né? Provavelmente, talvez estarei falando, mas não me lembro. Capítulo 5. O avanço para 3D e o Nintendo 64. Nintendo 64, lançado em 1996, marcou a transição para gráficos tridimensionais, revolucionando a forma como os jogos eram desenvolvidos e jogados. O capítulo detalhado da inovação tecnológica portados da Nintendo 64, incluindo o uso de cartuchos em vez de CDs e a introdução de jogos analógicos. Jogos inovadores como Super Mario 64 The Legend of Zelda, Ocarina of Time são analisados, mostrando como eles estabelecem novos padrões para a exploração em 3D. A narrativa interativa, o impacto do Nintendo 64 na indústria de jogos e sua influência sobre os desenvolvedores são discutidos, assim como a forma como eles jogam ajudaram a Nintendo a manter sua posição da liderança. Sim, né, cara, a Nintendo 64, que também não faz nenhum sentido no 64, também não me pergunte o que. Esse motivo eu não me lembro, boa da vida. Continuando, foi, né, cara, um jogo, foi, né, ali uma evolução de jogos que era bem diferente. Tipo, a maioria dos jogos era 64, não sei porquê. Se não me engano, tem Mario Kart 64, cara. É mais ou menos assim. Mas continuando, foi tipo uma evolução, né? Ali também tem um jogo ali, como era controle. Um controle muito estranho, né? E era jogos diferentes. Não era igual aquele jogo quadradinho ali do Mario de antigamente, igual o Super Mario Bros. Primeiro, que era só um quadradinho que tu ia andar.
Capítulo 6. A Era dos Portáteis e o Game Boy. O Game Boy, lançado em 1989, foi um marco da evolução de consoles portáteis, oferecendo aos jogadores a possibilidade de jogar em qualquer lugar. O capítulo explora o desenvolvimento e o sucesso do Game Boy, incluindo a importância da portabilidade em todos os jogos icônicos como Pokémon, estratégia da Nintendo para criar uma biblioteca de jogos diferenciada e acessível e destacada, assim como a influência do Game Boy na expansão do mercado de videogames para um público mais amplo, o impacto cultural incluindo a popularidade do Pokémon e o fenômeno global que se seguiu e é detalhado. Meio que, né, cara, o Game Boy foi um dos jogos assim que teve até uma época, acho que agora a Nintendo vai querer criar um Game Boy. Game Boy, né, meio que era jogos de Pokémon e a mais chatinha assim, cara. Não era tão evoluído. Se não me engano, era jogo de caixa que tu botava umas coisas assim, eu não me lembro bem. Vamos capítulo 7. Capítulo 7. A evolução do Wii e da Nintendo DS. A década de 2000 trouxe duas inovações significativas, o Nintendo DS e o Wii. O capítulo explora o Wii, mais ou menos isso. O capítulo explora como o Nintendo DS, com suas telas duplas e funcionalidade de toque, introduziu novas formas de interação e jogabilidade. Jogos como Brain Age e Nintendo Dogs demonstraram o potencial do DS para alcançar novos públicos. O impacto do Wii, com seu controle de movimento revolucionário e analisando destacando como ele trouxe uma nova abordagem para o jogo e atraiu uma audiência. O sucesso comercial do Wii e sua influência na indústria de videogames são discutidos, junto com a forma como a Nintendo redefiniu o conceito assim, de diversão. Ali já, cara, a gente já chegava num passo, né? Se não me engano, essa aí é a penúltima geração da Nintendo. Aí a gente vai chegar aí na Nintendo Switch, que já é mais evoluída, né? Que eu posso considerar que eu acho que a Nintendo, em aspas, eu considero a Nintendo como uma terceira potência, por enquanto. Mas, né, a Nintendo, né, se pensar, ela é uma potência ainda, continua sendo potência, criando vários jogos revolucionários. E aí, né, cara, foi uma era boa da Nintendo e ela trouxe vários jogos divertidos. Capítulo 8. A era do HD e o Nintendo Switch. O lançamento de Wii U do Nintendo Switch representava a transição para gráficos HD e novas formas de jogar. Capitaliza as dificuldades e desafios enfrentados pelo Wii U, bem como as inovações que ele trouxe, como a tela do Gamepad e o sucesso da Nintendo Switch lançado em 2017, explorado no jogo em TV. O impacto do Switch no mercado de consoles e a recepção crítica e comercial são discutidas assim, como a importância de jogos de The Legend of Zelda, Breath of the Wild e Animal Crossing e New Horizons para o sucesso do Wii. O Nintendo Switch é o último, né, lançamento de console da Nintendo, mas em tese vai vir futuros jogos, né, como eu vou falar agora, como, né, a gente pensa sobre, como capítulo 9, o futuro da Nintendo. Aqui, né, cara, nesse capítulo a gente vai falar, né, como a gente refletiu, né, mais ou menos. Esse capítulo reflete sobre as tendências atuais e futuras da Nintendo. Explora como a empresa está se adaptando às novas tecnologias, como a realidade aumentada e a realidade virtual. E o papel da Nintendo na inovação contínua da indústria de videogames. A busca da Nintendo por novas formas de entretenimento e o impacto potencial. Essas inovações no futuro dos videogames. A visão da Nintendo para o futuro, incluindo sua estratégia para novos lançamentos e parcerias, é analisar. Tipo, a Nintendo vai procurar, né? Tipo, novos lançamentos, parceria, para tentar, né, cara, se tornar de novo uma grande potência, que ela é, mas, tipo, na minha opinião, ela perde ainda para PlayStation, Xbox. Tem mais lenha para queimar ainda, Nintendo. A verdade é essa aí. Então, né, cara, vamos, por enquanto, né, deixar assim, né, cara. Ela precisa melhorar algumas coisas, mas, tipo, não tô falando que a Nintendo é ruim, né? Bom, a Nintendo me denuncia, mas não é nada disso. E, né, claro,
capítulo final, né? A conclusão e a reflexão. O documentário conclui como uma recapitulação dos momentos chaves da história da Nintendo, refletindo sobre seu impacto duradouro na indústria de videogames e na cultura pop global. A importância da Nintendo na inovação e na criação de experiências e jogos é destacada, assim como o legado da empresa e sua influência continua no entretenimento digital. A conclusão oferece uma visão sobre como a Nintendo continua a moldar o futuro dos videogames e a inspiração de novas gerações de jogadores. Então, né, cara, esse é o documentário, cara. A gente falou, né, sobre a história, né, da Nintendo. A gente tá faltando a gente falar sobre a história do PlayStation, Xbox, né? Mas, né, cara, vou tentar, né, cara, essa semana, pelo menos, né, não esquecer de fazer, cara, uma enquete para você escolher o documentário da a outra semana, porque eu faço uma semana assim, uma semana não de documentário. Que meio que os documentários são mais trabalhosos do que esses, geralmente, assim. Tipo, são menos trabalhosos, são mais trabalhosos que vídeos normal. Então, né, cara, no vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês gostaram. É esse terceiro documentário do canal. Então vamos se inscrever no canal, deixa um like, rumo a 850 inscritos, cara. E, né, vamos tentar bater a meta de 1000 inscritos até o fim do ano. Então, ficamos assim. E tchau!